Existem verdades que foram escondidas por séculos. Ensinamentos que desafiam tudo o que você acredita sobre a realidade, a mente e o poder oculto que vive dentro de você. Mas por que esses conhecimentos foram censurados? Por que eles foram silenciados pelas instituições, pelos livros, até pela própria história? No vídeo de hoje, você vai descobrir um ensinamento antigo e perigoso, capaz de transformar sua percepção do mundo em poucos minutos. Eles tentaram apagar isso da sua mente. Mas agora, chegou a hora de despertar. Prepare-se. Porque o que você vai ouvir pode mudar tudo. Ao longo da história humana, existiram conhecimentos que foram deliberadamente ocultados do público por aqueles que detinham o poder, seja religioso, político ou econômico. Estes ensinamentos, muitas vezes guardados em antigos manuscritos ou transmitidos oralmente entre selecionados discípulos, continham ideias revolucionárias que desafiavam as estruturas estabelecidas e o pensamento convencional da época. Tais conhecimentos não eram necessariamente místicos ou sobrenaturais, mas sim perspectivas alternativas sobre a realidade, sobre nosso lugar no universo e sobre o funcionamento da mente humana. Eram conceitos que, se largamente compreendidos e aplicados, poderiam transformar completamente a forma como as sociedades se organizavam, como os indivíduos se relacionavam entre si e como cada pessoa percebia a si mesma no grande esquema da existência. Este capítulo explora um desses ensinamentos que, por seu poder transformador, foi sistematicamente censurado ao longo dos séculos. O ensinamento em questão refere-se à compreensão profunda da interconexão entre todos os seres e fenômenos, um conceito que permeia diversas tradições filosóficas e espirituais, mas que foi frequentemente diluído ou distorcido em suas expressões públicas. Esta ideia central postula que a separação que percebemos entre nós mesmos e o mundo, entre um indivíduo e outro, ou entre humanidade e natureza, é fundamentalmente uma ilusão cognitiva, poderosa e convincente, mas ainda assim uma construção mental que não representa a realidade última. As implicações desta compreensão são vastas e profundas, afetando desde nossos sistemas econômicos e políticos até nossas relações pessoais e nossa saúde mental. Quando verdadeiramente assimilada, esta perspectiva dissolve as bases do comportamento egoísta, da exploração desmedida dos recursos naturais, da competição destrutiva e da indiferença pelo sofrimento alheio, todos elementos que sustentam as estruturas de poder dominantes. Durante milênios, diversas tradições desenvolveram técnicas específicas para despertar esta consciência de interconexão, métodos práticos que permitiam ao praticante transcender, mesmo que temporariamente, a percepção habitual de separação. Estas práticas incluíam formas específicas de meditação, contemplação da natureza, exercícios respiratórios, movimentos corporais coordenados, cantos e rituais comunitários, além de investigações filosóficas sistemáticas sobre a natureza da mente e da realidade. O objetivo não era apenas compreender intelectualmente o conceito de interconexão, mas experienciá-lo diretamente, incorporá-lo na própria maneira de ser e perceber o mundo. Esta experiência direta, quando genuína, resultava em profundas transformações na personalidade do indivíduo, em seu comportamento e em sua relação com o mundo, despertando naturalmente qualidades como compaixão, generosidade e um senso de responsabilidade pelo bem-estar coletivo. O aspecto mais revolucionário deste ensinamento era sua natureza democrática. Qualquer pessoa, independentemente de sua origem, status social ou formação educacional, poderia acessar diretamente esta compreensão através da prática correta. Não era necessário intermediários, hierarquias religiosas ou acadêmicas, nem aquisição de conhecimentos complexos prévios. Esta acessibilidade universal representava uma ameaça direta às estruturas de poder que dependiam da manutenção de hierarquias rígidas e do sentimento de separação entre os indivíduos. Imagine uma sociedade em que cada pessoa se percebesse profundamente conectada a todas as outras e ao ambiente natural, compreendendo visceralmente que o sofrimento alheio é, em última análise, seu próprio sofrimento, e que a degradação ambiental é uma forma de autodegradação. Tal sociedade não poderia ser facilmente manipulada ou controlada através do medo, da competição ou da promessa de satisfação material exclusiva. Por isso, ao longo da história, observamos repetidos esforços para suprimir, diluir ou distorcer este ensinamento fundamental. Em algumas épocas e culturas, isso ocorreu através de perseguição direta aos seus praticantes e professores, com acusações de heresia, traição ou subversão. Em outros contextos, especialmente no mundo moderno,
a supressão assumiu formas mais sutis, a ridiculização como misticismo ingênuo, a diluição em práticas superficiais desprovidas de seu núcleo transformador, ou a cooptação como mais um produto no mercado de bem-estar, vendido como técnica de redução de estresse para aumentar a produtividade. O sistema educacional formal raramente incluiu qualquer exploração séria destas práticas ou conceitos, focando-se quase exclusivamente no desenvolvimento do pensamento analítico e na aquisição de conhecimentos técnicos, sem abordar as dimensões contemplativas da experiência humana. A revolução científica e o subsequente desenvolvimento tecnológico, com todos os seus inegáveis benefícios, também contribuíram inadvertidamente para o eclipse deste conhecimento ao privilegiar exclusivamente o que é mensurável, quantificável e manipulável, em detrimento da experiência qualitativa direta. A própria linguagem científica, com sua ênfase na objetividade e na separação entre observador e observado, reforçou a percepção dualista que o ensinamento perdido busca transcender. No entanto, curiosamente, desenvolvimentos recentes em campos como a física quântica, a ecologia, as neurociências e a teoria dos sistemas complexos começam a convergir para uma visão de realidade que se aproxima, em termos contemporâneos, daquilo que os antigos mestres ensinavam, um universo fundamentalmente interconectado, onde a separação absoluta entre entidades é mais uma convenção útil do que uma realidade fundamental. Este ressurgimento científico de uma visão interconectada da realidade coincide com uma crise multidimensional sem precedentes, manifestada no aquecimento global, na extinção massiva de espécies, na crescente desigualdade social, na epidemia de transtornos mentais e na polarização política extrema. Cada um destes problemas pode ser interpretado como sintoma de uma mesma causa subjacente, a ilusão de separação levada ao extremo. A crise atual, portanto, representa tanto um perigo existencial quanto uma oportunidade transformadora, um momento em que a humanidade é forçada a questionar as premissas fundamentais de sua organização social e de sua relação com o planeta. Neste contexto, o ensinamento perdido emerge não como uma curiosidade histórica ou uma especulação metafísica, mas como uma necessidade pragmática para nossa sobrevivência e florescimento. A boa notícia é que, apesar de séculos de supressão, este conhecimento nunca desapareceu completamente. Ele sobreviveu em tradições minoritárias, em práticas culturais aparentemente simples, em expressões artísticas e, principalmente, na experiência direta de incontáveis indivíduos que, em diferentes épocas e lugares, redescobriam por si mesmos esta verdade fundamental da interconexão. Hoje, com acesso sem precedentes a informações de todas as culturas e tradições, combinado com a urgência de nossas múltiplas crises, observamos um interesse renovado nestas práticas e conceitos. Comunidades de prática surgem em todo o mundo, reinterpretando antigas técnicas para o contexto contemporâneo e criando espaços onde pessoas de diferentes origens podem experimentar diretamente a transcendência da percepção habitual de separação. As raízes do ensinamento perdido alcançam profundidades temporais quase inimagináveis, estendendo-se muito além dos registros históricos escritos até as primeiras comunidades humanas que desenvolveram linguagem simbólica e práticas rituais. Evidências arqueológicas sugerem que mesmo as sociedades paleolíticas já possuíam sofisticadas cosmologias que reconheciam a interconexão entre humanos, outros seres vivos e forças naturais. Pinturas rupestres retratando cenas de transição entre formas humanas e animais, disposições circulares em locais cerimoniais e sepultamentos elaborados com objetos simbólicos indicam uma visão de mundo em que as fronteiras entre o eu e o outro, entre humanos e natureza, eram muito mais permeáveis e fluidas do que em nossa consciência moderna. Estas primeiras expressões não constituíam sistemas filosóficos articulados, mas emergiam organicamente da experiência direta de pequenas comunidades vivendo em íntima conexão com seu ambiente natural. Com o desenvolvimento da agricultura e o consequente surgimento das primeiras civilizações urbanas há aproximadamente 10.000 anos, observamos tanto a preservação quanto a transformação dessas antigas intuições sobre a interconexão. Por um lado, um modo de vida agrícola sedentário criou uma separação mais definida entre humanos e natureza, iniciando o longo processo de objetificação do mundo natural que caracterizaria posteriormente a visão moderna. Por outro lado, as civilizações agrícolas dependiam crucialmente dos ciclos naturais e desenvolveram elaborados sistemas cosmológicos, mitológicos e rituais para manter a harmonia com estes ciclos. Os templos sumérios e babilônicos, as pirâmides egípcias, os círculos megalíticos da Europa antiga,
Todos representavam tentativas de alinhar a sociedade humana com padrões cósmicos mais amplos, refletindo uma compreensão intuitiva da interconexão entre diferentes níveis da realidade. Na antiga tradição egípcia, encontramos um dos sistemas mais sofisticados e duradouros de práticas destinadas a cultivar a consciência da interconexão. O conceito de Ma'at, representando simultaneamente verdade, justiça, harmonia e equilíbrio cósmico, formava o núcleo de sua visão de mundo, influenciando desde o comportamento ético cotidiano até os elaborados rituais funerários. Os textos hieroglíficos nas tumbas e templos egípcios descrevem técnicas específicas de respiração, visualização e contemplação que permitiam ao praticante experienciar diretamente a dissolução das fronteiras ordinárias da consciência e reconhecer sua identidade essencial com Osíris, o princípio da vida eternamente renovada. Significativamente, embora inicialmente reservados à elite sacerdotal e à realeza, estes conhecimentos gradualmente se democratizaram ao longo dos milênios da civilização egípcia, com versões do Livro dos Mortos sendo eventualmente disponibilizadas para camadas cada vez mais amplas da população. Na tradição védica indiana, que começou a se consolidar aproximadamente 3.500 anos atrás, encontramos articulações ainda mais explícitas do ensinamento da interconexão universal. Os Upanishads, textos filosóficos compostos entre 800 e 200 a.C., expressam diretamente a identidade entre o Atman, o self individual, e o Brahman, a realidade última, declarando Tat Tvam Asi, tu és aquilo. Esta não era uma afirmação meramente teológica ou metafísica, mas uma descrição da realidade diretamente verificável através de práticas meditativas sistemáticas. Os rishis, sábios, védicos desenvolveram metodologias contemplativas elaboradas para investigar a natureza da consciência, procedimentos que foram posteriormente refinados e sistematizados nas diversas escolas do Yoga e do Tantra. Embora originalmente transmitidas oralmente de mestre a discípulo em contextos iniciáticos, estas práticas gradualmente foram registradas em textos como o Yoga Sutra de Patanjali, permitindo sua preservação e transmissão mais ampla. Na China antiga, particularmente com o surgimento do taoísmo aproximadamente 2.500 anos atrás, desenvolveu-se uma abordagem única para o cultivo da consciência da interconexão, fundamentada na observação atenta dos padrões naturais. O conceito central de Tão, o caminho, representa o fluxo dinâmico e auto-organizador da natureza, do qual todas as entidades particulares emergem e ao qual eventualmente retornam. Os textos clássicos taoístas como Tao Te Ching de Lao Tse e o Xuangyi apresentam não apenas reflexões filosóficas sobre esta realidade interconectada, mas também instruções práticas para alinhar-se conscientemente com ela através de técnicas de não-ação, Wei, meditação, artes marciais internas como Tai Chi Chuan, e práticas de nutrir a vida, Yang Seng, que incluíam exercícios respiratórios, dietética e alquimia interna. Estas práticas buscavam harmonizar as polaridades do Yin e Yang no corpo-mente individual, refletindo e participando da harmonia dinâmica do cosmos. Nas Américas, as civilizações pré-colombianas desenvolveram suas próprias tradições sofisticadas para explorar a interconexão universal. Os povos mesoamericanos como maias e astecas criaram calendários de extraordinária precisão baseados na observação dos ciclos celestes, refletindo sua compreensão dos múltiplos níveis de correspondência entre microcosmo e macrocosmo. Suas cerimônias, algumas envolvendo alterações controladas da consciência através de plantas psicoativas sagradas como o peyote, visavam facilitar a experiência direta da dimensão sagrada da realidade e da interconexão fundamental entre todos os seres. Similarmente, nas tradições andinas, o conceito de Aimi, reciprocidade, representava o princípio fundamental que governa as relações harmoniosas entre seres humanos, natureza e mundo espiritual, formando a base de práticas rituais e da organização social em geral. Na tradição grega antiga, os mistérios de Eleusis ofereciam uma experiência direta da interconexão universal através de elaborados rituais que culminavam em uma experiência transformadora, possivelmente facilitada pelo consumo de uma bebida cerimonial com propriedades psicoativas, Kykeon. Estes rituais, realizados anualmente por quase 2 milênios, atraíam participantes de todas as classes sociais e eram protegidos por um estrito voto de silêncio. Paralelamente, filósofos como Heráclito, Parmênides e posteriormente Plotino desenvolviam articulações conceituais sofisticadas sobre a unidade subjacente à multiplicidade aparente dos fenômenos.
Enquanto escolas como o pitagorismo combinavam investigação matemática, prática musical e disciplina contemplativa como caminhos complementares para a compreensão da harmonia universal. A história da supressão do ensinamento da interconexão universal não pode ser reduzida a uma simples narrativa de conspirações deliberadas, embora estas certamente tenham ocorrido em momentos específicos. Trata-se antes de um processo multifacetado envolvendo dinâmicas psicológicas, sociais, econômicas e políticas complexas, operando tanto em níveis conscientes quanto inconscientes ao longo de séculos. Para compreender plenamente como um conhecimento potencialmente libertador foi sistematicamente marginalizado, devemos examinar os diversos mecanismos que contribuíram para este processo, começando pelos mais evidentes e explícitos até os mais sutis e estruturais. Somente através desta análise abrangente podemos identificar padrões recorrentes que persistem até hoje e desenvolver estratégias eficazes para revitalizar este conhecimento no mundo contemporâneo, sem sucumbir ao simplismo ou às teorias conspiratórias que frequentemente acompanham discussões sobre conhecimentos ocultos. O mecanismo mais direto e violento de supressão foi a perseguição explícita de indivíduos e comunidades que cultivavam e transmitiam estas práticas transformadoras. A destruição da Biblioteca de Alexandria no Egito, contendo inestimáveis textos das tradições místicas gregas, egípcias e orientais, representa um dos primeiros grandes episódios documentados desta natureza. Posteriormente, a campanha implacável da Inquisição contra movimentos como os cátaros no sul da França, os beguinos e beguinas nos Países Baixos, e diversos praticantes alquímicos por toda a Europa, demonstra a determinação das autoridades religiosas em erradicar tradições que ofereciam acesso direto à experiência espiritual sem mediação institucional. Na China imperial, perseguições periódicas a comunidades taoístas e budistas ocorreram sempre que estas eram percebidas como ameaças à autoridade central, culminando na destruição massiva de templos, textos e tradições durante a Revolução Cultural no século XX. Além da perseguição direta, a difamação sistemática destas tradições constituiu uma estratégia eficaz para minar sua credibilidade e atratividade social. Durante a consolidação do cristianismo institucional nos primeiros séculos da Era Comum, escritos gnósticos foram denunciados como heréticos e seus praticantes caracterizados como moralmente depravados ou demonicamente influenciados. Acusações de orgias rituais, sacrifícios humanos e outras práticas abomináveis eram rotineiramente lançadas contra grupos que mantinham tradições iniciáticas, independentemente da completa ausência de evidências para tais alegações. Este padrão de demonização se repetiu ao longo da história, com as caças às bruxas europeias representando seu apogeu macabro. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas, majoritariamente mulheres que preservavam conhecimentos tradicionais de cura e práticas ritualísticas naturais, foram torturadas e executadas sob acusações de pactos demoníacos e malefícios sobrenaturais. Paralelamente à perseguição e difamação, observou-se frequentemente um processo mais sutil de cooptação e diluição destes ensinamentos. Quando a eliminação completa de uma tradição se provava impraticável, as instituições dominantes frequentemente incorporavam versões sanitizadas de seus símbolos, rituais e conceitos, esvaziando-os de seu potencial transformador mais profundo. Um exemplo notável é a transformação dos mistérios pagãos europeus em festividades cristãs, preservando datas e alguns elementos rituais, mas alterando fundamentalmente seu significado e propósito. Similarmente, práticas como a meditação eram por vezes incorporadas em contextos monásticos, mas estritamente regulamentadas e subordinadas à teologia oficial, perdendo sua função original de facilitar experiências diretas de transcendência das limitações egóicas e institucionais. A divisão institucional entre conhecimento esotérico, público, e esotérico, reservado a iniciados, dentro das próprias tradições espirituais também contribuiu inadvertidamente para a marginalização dos ensinamentos mais transformadores. Originalmente concebida como uma medida pedagógica para adaptar o ensino ao nível de compreensão do praticante, esta divisão frequentemente se cristalizou em hierarquias rígidas de acesso ao conhecimento, tornando os ensinamentos mais profundos inacessíveis à maioria da população. Adicionalmente, a codificação deliberadamente obscura de certos ensinamentos, utilizando linguagem simbólica, alegorias e analogias compreensíveis apenas aos iniciados, embora inicialmente concebida como proteção contra perseguições,
Eventualmente dificultou a transmissão eficaz destes conhecimentos mesmo entre potenciais praticantes sinceros, à medida que as chaves interpretativas se perdiam ou se tornavam fragmentadas com o passar das gerações. A revolução científica nos séculos XVI e XVII, apesar de seus extraordinários avanços no conhecimento do mundo físico, estabeleceu gradualmente um paradigma epistemológico que marginalizava formas de conhecimento não redutíveis ao método experimental quantitativo. A dicotomia cartesiana entre res cogitans, substância pensante, e res extensa, substância extensa, cristalizou filosoficamente a percepção de separação entre sujeito e objeto, mente e matéria, humano e natureza, precisamente a percepção que o ensinamento perdido buscava transcender. A subsequente institucionalização da ciência em academias e universidades criou estruturas sociais que validavam exclusivamente o conhecimento obtido através de metodologias específicas, relegando experiências contemplativas diretas da interconexão ao reino da subjetividade irredutível e, portanto, epistemologicamente suspeita, quando não patologizada como alucinação ou delírio místico. O advento da Revolução Industrial e a concomitante expansão do capitalismo como sistema econômico global criaram condições estruturais profundamente desfavoráveis à preservação e cultivo do ensinamento da interconexão. A mecanização do tempo, a compartimentalização do espaço, a fragmentação dos processos produtivos e a mercantilização progressiva de todos os aspectos da vida humana reforçaram constantemente a percepção de separação que o ensinamento buscava transcender. A própria organização do trabalho industrial, com sua estrita divisão de tarefas e subordinação do ritmo humano natural ao ritmo mecânico da produção, dificultava extraordinariamente a manutenção do tipo de atenção contínua e integrada necessária para o cultivo da consciência contemplativa. Adicionalmente, a necessidade econômica de jornadas de trabalho extenuantes deixava pouco tempo ou energia para práticas transformadoras que exigiam investimento significativo de atenção concentrada. Tendo explorado a história, supressão e redescoberta contemporânea do ensinamento da interconexão universal, chegamos ao aspecto talvez mais crucial: como este conhecimento pode ser aplicado na prática para catalisar transformações significativas tanto em nível individual quanto coletivo. O valor último de qualquer compreensão profunda não reside em sua sofisticação teórica ou em seu interesse histórico, mas em sua capacidade de efetivamente transformar nossas vidas e nossas sociedades. Como o filósofo americano William James observou, a verdade de uma ideia se manifesta em sua frutificação na conduta. Neste capítulo final, portanto, exploraremos metodologias práticas, baseadas no ensinamento da interconexão, que podem ser implementadas em diversos contextos da vida contemporânea, desde a transformação pessoal até a reorganização de nossas instituições econômicas, políticas e educacionais. No nível da prática individual, o primeiro passo consiste em reconhecer que a percepção habitual de um self separado e independente não é uma realidade imutável, mas uma construção cognitiva que pode ser investigada, compreendida e eventualmente transcendida através de práticas específicas. Tradições contemplativas diversas desenvolveram metodologias sistemáticas para facilitar esta investigação, frequentemente começando com práticas de estabilização da atenção, shamatha no budismo, dhyana no yoga, jika no sufismo, existem no cristianismo ortodoxo. Estas práticas cultivam a capacidade de manter a atenção focada em um único objeto, como a respiração, uma imagem ou um som, por períodos prolongados, desenvolvendo um grau de estabilidade mental raramente experimentado na consciência ordinária dispersa. Esta estabilização da atenção cria as condições necessárias para investigações mais sutis da natureza da mente e da realidade. Com uma base de estabilidade atencional estabelecida, o praticante pode então engajar-se em metodologias contemplativas que investigam diretamente a natureza do self e sua relação com o mundo. No budismo, práticas de vipassana ou insight consistem na observação minuciosa e não reativa dos fenômenos mentais e físicos à medida que surgem e desaparecem no campo da consciência, revelando sua natureza impermanente e interdependente. No Advaita Vedanta hindu, a investigação Quem sou eu? Conduz o praticante a distinguir entre o self empírico, com suas identificações transitórias, e a consciência testemunha subjacente. No taoísmo, a prática de sentar e esquecer, Zhuovan, cultiva um estado de consciência não dual onde a divisão entre observador e observado gradualmente se dissolve.
Em todas estas abordagens, o objetivo não é alcançar algum estado especial ou extraordinário, mas reconhecer a natureza interdependente e fluida da realidade ordinária que geralmente é obscurecida por nossos hábitos perceptivos e conceituais. Complementando estas práticas contemplativas formais, diversas tradições desenvolveram métodos para integrar a consciência da interconexão na vida cotidiana. No budismo Mahayana, a prática de Tonglen envolve visualizar-se absorvendo o sofrimento de outros seres e oferecendo-lhes felicidade em troca, dissolvendo gradualmente a barreira psicológica entre bem-estar próprio e alheio. No sufismo, a prática de adab cultiva uma atitude de cortesia reverencial e presença atenta em todas as interações, reconhecendo o divino manifesto em cada ser. Práticas cristãs como a oração de Jesus ou a contemplação de ícones buscam transformar a percepção cotidiana através da consciência contínua da presença divina em todas as circunstâncias. O que estas diversas práticas compartilham é a intenção de estender a compreensão da interconexão para além de experiências meditativas formais, incorporando-a progressivamente em cada dimensão da vida diária. Na dimensão relacional e interpessoal, a compreensão da interconexão universal transforma fundamentalmente nossa abordagem aos conflitos, desacordos e diferenças. Ao reconhecer que separação absoluta é uma ilusão perceptiva, desenvolvemos naturalmente maior capacidade de empatia autêntica, não como exercício moral forçado, mas como expressão espontânea de uma compreensão mais precisa da realidade. Esta perspectiva não implica concordância passiva com todas as posições ou comportamentos, mas possibilita uma forma mais sábia de discordar. Podemos contestar firmemente ideias ou ações específicas enquanto mantemos consciência da humanidade compartilhada e interdependência fundamental com aqueles de quem discordamos. Práticas específicas como a comunicação não violenta de Marshall Rosenberg ou o diálogo bohemiano desenvolvido pelo físico David Bohm aplicam esta compreensão em metodologias concretas para transformar dinâmicas conversacionais, permitindo interações que honram simultaneamente a diversidade de perspectivas e o campo unificado da compreensão humana. No âmbito da saúde e cura, a compreensão da interconexão desafia o modelo biomédico reducionista dominante, que frequentemente trata corpo e mente como entidades separadas e aborda a doença primariamente como o mau funcionamento mecânico de partes isoladas. Abordagens integrativas emergentes reconhecem o organismo humano como sistema complexo interconectado, onde fatores físicos, psicológicos, sociais e ambientais interagem continuamente, influenciando a saúde em múltiplos níveis. Pesquisas em psiconeuroimunologia demonstram como estados mentais e emocionais afetam diretamente o funcionamento do sistema imunológico, enquanto estudos em epigenética revelam como fatores ambientais e experiências de vida podem ativar ou desativar genes específicos, influenciando a expressão do código genético sem alterar o DNA subjacente. Estas descobertas validam cientificamente intuições de sistemas tradicionais como a medicina chinesa ou ayurvédica, que sempre abordaram saúde e doença como fenômenos multidimensionais emergindo de complexas interações entre corpo, mente, relações sociais e ambiente. Na esfera da educação, a compreensão da interconexão universal inspira pedagogias que transcendem o modelo industrial de transmissão de informação compartimentalizada, focando-se no desenvolvimento integral do educando como ser em múltiplas relações. Abordagens como a aprendizagem experiencial, a pedagogia conectada e a educação baseada em projetos reconhecem que conhecimento significativo emerge através de engajamento ativo com fenômenos reais e comunidades vivas, não através da assimilação passiva de conteúdos abstratos. Iniciativas de alfabetização ecológica desenvolvem capacidades de pensamento sistêmico e reconhecimento de padrões interconectados, enquanto pedagogias contemplativas integram práticas de atenção plena no currículo para cultivar qualidades como presença, abertura e compaixão junto com habilidades cognitivas convencionais. O objetivo último destas abordagens não é meramente preparar indivíduos para o sucesso econômico individual, mas nutrir seres humanos plenamente desenvolvidos capazes de participar criativamente na evolução de sociedades mais sábias e compassivas. O ressurgimento do ensinamento da interconexão universal em nosso tempo não é apenas um fenômeno de revitalização cultural ou espiritual, mas também um desenvolvimento profundamente alinhado com as descobertas mais avançadas da ciência contemporânea. Nas últimas décadas, diversos campos científicos que inicialmente pareciam confirmar e reforçar a visão mecanicista e reducionista do mundo, paradoxalmente começaram a convergir para uma compreensão surpreendentemente ressonante com as antigas tradições contemplativas.
Esta convergência não significa uma validação simplista de todas as afirmações tradicionais, mas sugere a possibilidade de um diálogo genuinamente frutífero entre ciência e contemplação como modalidades complementares de investigação da realidade. A seguir, examinaremos como diferentes disciplinas científicas contemporâneas estão, cada uma a seu modo, redescobrindo aspectos da interconexão fundamental que o ensinamento perdido sempre afirmou. A física, disciplina que outrora forneceu o modelo mecânico de um universo composto de partículas independentes interagindo através de forças, passou por revoluções sucessivas que transformaram profundamente esta imagem. A mecânica quântica introduziu conceitos como entrelaçamento quântico, quantum entanglement implementing, onde partículas subatômicas mantêm conexões instantâneas independentemente da distância que as separa, desafiando noções clássicas de localidade e separabilidade. Experimentos confirmando o teorema de Bell demonstraram conclusivamente que estas correlações não locais são uma característica fundamental da realidade física, não meras limitações de nosso conhecimento. Paralelamente, a teoria dos campos quânticos substituiu a visão de partículas discretas por campos interativos contínuos como realidade fundamental, enquanto teorias emergentes como a gravidade quântica de laço e as teorias de cordas sugerem que o próprio espaço-tempo emergem de uma realidade mais fundamental onde os conceitos usuais de separação espacial não se aplicam. Ação nos processos evolutivos. A teoria da endossimbiose de Lynn-Margulis, agora amplamente aceita, mostra como as células eucarióticas, a base de toda a vida complexa, emergiram através da colaboração entre diferentes tipos de organismos primitivos. Estudos ecológicos contemporâneos revelam que a saúde dos ecossistemas depende não primariamente da competição, mas de intrincadas redes de interdependência entre espécies aparentemente separadas. O conceito de holobionte, reconhecendo cada organismo como uma comunidade ecológica que inclui tanto o hospedeiro quanto seu microbioma, desafia fundamentalmente a noção de indivíduos biológicos isolados. Até mesmo as fronteiras entre espécies têm se mostrado mais permeáveis do que a visão tradicional sugeria, com evidências crescentes de transferência horizontal de genes e hibridização interespecífica como mecanismos evolutivos significativos. As neurociências, investigando o órgão que consideramos a sede da consciência individual, paradoxalmente têm fornecido algumas das evidências mais convincentes da interconexão fundamental. Pesquisas sobre a plasticidade neuronal mostram como nosso cérebro é constantemente moldado pelas interações com o ambiente e com outros seres, desafiando a noção de uma mente autocontida e independente. Técnicas avançadas de neuroimagem revelam que práticas contemplativas tradicionalmente associadas à transcendência da percepção de separação, como a meditação de compaixão ou de consciência plena, produzem alterações mensuráveis na estrutura e funcionamento cerebral, sugerindo bases neurobiológicas para estas experiências. Estudos pioneiros com psicodélicos como psilocibina e LSD mostram que estas substâncias reduzem drasticamente a atividade da rede de modo padrão cerebral, associada à narrativa autobiográfica do ego, facilitando experiências de conexão profunda frequentemente descritas como oceânicas ou místicas, com efeitos terapêuticos duradouros. No campo emergente da ecologia cognitiva, pesquisadores estão descobrindo que a cognição não é um fenômeno confinado ao cérebro individual, mas se estende através de redes sociais, ferramentas tecnológicas e sistemas ambientais. A teoria da mente estendida de Andy Clark e David Chalmers sugere que nossos processos cognitivos incluem elementos externos ao corpo, como cadernos, computadores e até instituições sociais, formando sistemas cognitivos distribuídos. Similarmente, o paradigma da cognição enativa, desenvolvido por Francisco Varela e colaboradores, demonstra que a consciência emerge das interações dinâmicas entre organismo e ambiente, não sendo nem puramente subjetiva nem objetiva, mas fundamentalmente relacional. Estas perspectivas questionam profundamente a concepção cartesiana da mente como substância pensante isolada, sugerindo ao invés um entendimento da consciência como processo participativo emergindo da interconexão. A psicologia contemporânea tem gradualmente se afastado dos modelos individualistas que dominaram o século XX para explorar a natureza intrinsecamente relacional da experiência humana. Pesquisas sobre o desenvolvimento infantil demonstram conclusivamente que a consciência de si emerge não em isolamento, mas através de interações afetivas recíprocas com cuidadores. Estudos sobre trauma e resiliência mostram como nossas capacidades adaptativas dependem crucialmente da qualidade de nossos vínculos sociais e sensação de pertencimento.
A escola psicológica da intersubjetividade enfatiza que nosso senso de self não é uma entidade fechada, mas um processo dinâmico constantemente co-construído através de relações. Até mesmo aproximações psicoterapêuticas anteriormente focadas exclusivamente na psique individual, como a psicanálise, estão incorporando dimensões relacionais e sistêmicas em suas compreensões teóricas e práticas clínicas. As ciências sociais e antropológicas oferecem perspectivas valiosas sobre como diferentes culturas conceituam e cultivam a consciência da interconexão. Estudos antropológicos documentam sociedades onde a percepção de um self separado e independente não é assumida como a realidade básica, mas considerada uma construção social específica ou até uma forma de ilusão. Em diversas sociedades indígenas, por exemplo, a identidade pessoal é compreendida primariamente em termos de relações e pertencimento a redes mais amplas, incluindo não apenas outros humanos, mas também animais, plantas, elementos naturais e ancestrais. Em contraste, pesquisas interculturais documentam como as sociedades industrializadas modernas cultivam sistematicamente uma autoconcepção individualista através de práticas educacionais, estruturas legais e narrativas culturais que reforçam a percepção de separação que o ensinamento perdido busca transcender. Se você chegou até aqui, parabéns! Poucos estão prontos para encarar esse tipo de verdade. Esse ensinamento foi perdido por séculos, não por acaso, mas porque ele representa liberdade, consciência e poder real. Agora você sabe. E o conhecimento, uma vez acessado, nunca pode ser desaprendido. Mas a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai esquecer, ou vai mergulhar mais fundo? Curta, compartilhe, inscreva-se e prepare-se. Porque isso foi só o começo. Nos vemos no próximo vídeo, onde mais segredos serão revelados. Até lá, mantenha a mente aberta e os olhos bem atentos.